Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa Me Explique a Bíblia, ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Atos. No capítulo anterior, no programa anterior, nós falamos sobre as ofertas que os cristãos davam aos apóstolos para que eles pudessem fazer as obras sociais entre os mais pobres, né? Falamos também de Ananias e Safira, né? Tiveram um fim trágico porque mentiram ao Espírito Santo sobre as ofertas, né? O dinheiro ofertado era usado principalmente para comprar alimentos para a classe mais carente, que normalmente tinham uma grande quantidade de viúvas e de órfãos. Você vai ver mais adiante, quando a gente for estudar o livro de Tiago, Tiago vai dizer assim no capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião é aquela que supre as necessidades das viúvas e dos órfãos, porque eles simbolizam a classe mais carente, né? Pelas circunstâncias de como era o contexto onde a viúva vivia, o fato de não poder trabalhar e os órfãos também, dependendo da idade deles, então eles acabavam sendo muito carentes, sem condição de se alimentar. Então, eles representam a classe mais pobre, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora no início do capítulo 6 do livro de Atos, né? Vai se falar bastante sobre as viúvas. Naturalmente, haviam viúvas, mas em consequência da cosmovisão dos judeus, os judeus eles acreditavam o seguinte, que se um judeu morresse fora da cidade santa, fora de Israel, ele não ressuscitaria. Então isso fez com que judeus que moravam fora de Jerusalém, fora de Israel, quando viam o final da sua vida se aproximando, eles pegavam sua esposa, pegavam sua família e iam para Israel, né, para morrer dentro da cidade santa, né, crendo que só assim ele poderia ressuscitar. Isso fez com que aumentasse cada vez mais o número de viúvas na região. Então isso, além de ter trazido um conflito, uma situação urbana, de administração urbana, e como a igreja tinha todo esse trabalho, né, social, eles abraçaram essa causa de ajudar no sustento das viúvas e dos órfãos. Acontece que o capítulo 6 vai começar falando que houve um conflito, né? O texto diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bem, não sabemos se de fato era assim ou era como eles se sentiam, mas ali começou então esse conflito dizendo que umas viúvas eram mais priorizadas que as outras. Então, diante dessa situação, os 12 apóstolos ficaram indignados porque eles queriam trabalhar na pregação do evangelho. Foi para isso que o Senhor Jesus comissionou eles, foi essa a ordem. Apóstolo é mensageiro, delegado, aquele que vai levar a mensagem, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Bem, os apóstolos então tinham sido comissionados para pregar a palavra. Claro, também tinha a obra social, mas eles podiam delegar, partilhar essa função, né? E aí eles seguiram mais ou menos a linha de pensamento do momento da época. As cidades eram governadas normalmente por 7 anciãos, 7 pessoas de conselheiros, 7 pessoas para ajudar. E aí eles decidiram assim, vamos ter 7 diáconos, 7 auxiliares para nos ajudar. Mas eles precisam ter boa reputação, afinal de contas, a igreja estava passando por uma situação de adequação e o inimigo da igreja, ou os inimigos da igreja, né, queriam levantar qualquer coisa, qualquer falso testemunho. Quem dirá ter a oportunidade de falar de uma má conduta de alguém
que fosse membro da Igreja de Cristo, né? Então era fundamental que essa pessoa tivesse uma boa reputação, tivesse fé, tivesse a presença do Espírito Santo de Deus. Tem que ser cristão e tem que ser um cristão fiel a Cristo, né? Afinal, é Cristo quem administra toda a obra da igreja através do seu Espírito Santo. O parecer agradou a todos e então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Bem, o Estevão era um homem que recebeu destaque entre esses 7 diáconos, justamente porque ele era cheio de fé e cheio da presença do Espírito Santo. E aí também vai se dar um certo destaque para Nicolau, dizendo que ele era prosélito. Prosélito é alguém que era gentil, considerado gentil pelos judeus, e se converteu ao judaísmo. Agora ele é um seguidor de Cristo e vai ser um dos primeiros diáconos da igreja, ok? Então os apóstolos oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles, como era costume desde a época do Antigo Testamento, né? Você pode ver isso em vários textos do Antigo Testamento. Então, a função do diácono, né, da palavra diácono, dentro de um entendimento bíblico, é ser um auxiliar da igreja, né? Ele trabalha principalmente na parte de obras sociais. Trabalha dentro da igreja, mas trabalha também com as obras sociais, ok? A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que tem até sacerdote, né, abraçando a causa de Jesus. Tem sacerdotes que estão crendo que Jesus é o Messias, estão se tornando cristãos. Esses sacerdotes muito provavelmente não eram membros do Sinédrio, né, da corte dos judeus. O Sinédrio era composto só de 71 judeus. Naquela época havia em torno de uns 2.000 sacerdotes, mais ou menos. Então, muito possivelmente, esses sacerdotes são sacerdotes membros de classe mais baixas, não eram da elite, né, não era da elite judaica, ok? E o Estevão, cheio de graça, começou, né, a fazer grandes prodígios e milagres. O Espírito Santo usava, né, o Estevão. E isso começou a trazer muita inveja sobre Estevão, né? Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Esses membros da sinagoga, chamada Sinagoga dos Homens Livres, né, eram judeus vindo da cidade de Cirene, da cidade de Alexandria, de outras cidades. Era uma outra comunidade judaica, né? Eles se levantaram contra Estevão e começaram a debater contra ele. Mas quem respondia não era necessariamente Estevão, era o Espírito Santo que respondia através do Estevão, né? Você tem vários textos na Bíblia onde o Senhor fala para você não se preocupar, que quando você fala em nome dele, quem fala é ele através de você, né? Então, o Estevão sempre ganhava a discussão, porque quem pode superar a sabedoria do Espírito Santo de Deus, não é? E eles ficaram com raiva, pegaram algumas pessoas para que mentissem sobre Estevão, né? Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu.
Possivelmente eles estão falando daquela passagem onde Jesus anunciou que poderia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando dele mesmo. Mas como eles estavam distorcendo aqui, eles falaram, o Estevão está dizendo que esse tal Jesus Nazareno vai destruir esse lugar, né? Acontece que os judeus tinham e ainda têm até hoje um grande respeito por Moisés, claro, e por Deus também. Então o povo judeu ficou com raiva depois dessas mentiras todas, acreditando que Estevão realmente estava falando mal de Deus, mal de Moisés, né? Então Estevão foi agarrado e levado para o tribunal judeu, o Sinédrio, né? E lá no Sinédrio, os contratados para mentir continuaram mentindo, né? Continuaram com a sua armação, alegando que Estevão falava coisas reprováveis, né? Eles distorceram a mensagem do evangelho pregada por Estevão, porque a intenção dos inimigos de Estevão é chegar à condenação. A condenação por blasfêmia seria que Estevão seria apedrejado, tá? Quem fala contra Deus, quem fala contra Moisés era apedrejado. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Olha isso! Possivelmente Estevão ficou com um brilho sobrenatural, né? Isso ocorreu porque o Espírito Santo se mostrou através dele, se permitiu visivelmente ver que ele estava com o Estevão, né? O Estevão agia através dele, né? Esta manifestação gloriosa agravou ainda mais o pecado daqueles homens, pois ficou claro que eles estavam em rebelião contra o próprio Espírito Santo, né? Então, a grande mentira levantada contra Estevão é que ele pregava que Jesus estava acima de Moisés e da lei. Então, Deus demonstrou que agia através de Estevão, dando a ele a mesma aparência gloriosa que o próprio Moisés recebeu após estar com Deus no Monte Sinai recebendo as leis. Vocês lembram dessa passagem? Né? Deus tomou parte de sua glória visível em Estevão, mostrando para aqueles homens que o próprio Deus estava testemunhando em favor de Estevão, né? Ok? Continuando agora já no capítulo 7, vemos Estevão se defendendo, tá? Ele dá uma verdadeira aula de história e prova para o Sinédrio que ele tem consciência e respeito pela aliança que fez com Deus. Então Estevão descreveu toda a história da salvação desde a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, né? E passou pela história de José e de Moisés, né? Relatou em detalhes como o anjo, né, do Senhor ajudou Moisés a libertar o povo no deserto, né? Libertar o povo da escravidão do Egito. Durante a sua pregação, a partir do verso 37, Estevão lembrou aqueles judeus que Moisés já havia profetizado sobre Jesus, o próprio Moisés, né? E também os lembrou que eles estavam sendo infiéis a Deus no passado, cultuando outros deuses, né? Estevão disse que os antepassados deles também não deram ouvidos aos profetas do Senhor, não deram ouvido aos anjos que o Senhor enviou e perseguiram e mataram os profetas enviados por Deus. E agora estavam tentando fazer a mesma coisa com quem está anunciando a mensagem de Deus, não é? Mas eles ficaram revoltados ao ouvir a verdade. Através da pregação do capítulo 7, Estevão provou que Jesus é o Messias enviado por Deus, não é? Então, por fim, Estevão disse: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ele os chamou de incircuncisos de coração, ou seja, eles obedeciam
a lei de fazer a circuncisão masculina, né? Mas era uma coisa mecânica, não envolvia mais o comprometimento do fundo do coração, um comprometimento com a aliança feita com Deus. Era só uma circuncisão. Eles precisavam, na realidade, que essa circuncisão atingisse o coração para ter uma profundidade de fidelidade, de verdade no ato deles, né? Então, assim, eles eram incircuncisos de coração. Era no resto do corpo, mas o coração, a mente, verdadeiramente, nem estavam voltados para a promessa e para a aliança que firmaram com Deus. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Estevão não só falou que Jesus é o enviado de Deus, como falou: eu estou vendo ele do lado de Deus neste momento agora, os dois em glória, glorificados, Pai e Filho. Então, o Senhor, naquele momento, permitiu que o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, visse a sua glória, mostrando que estava com ele ali naquele momento. Toda aquela situação estava acontecendo, mas Estevão não estava abandonado, O Senhor da igreja, estava com ele, estava aguardando ele, estava preparado para recebê-lo, E Estevão não se importou com a própria vida, preferiu continuar entregando a mensagem, tentando convencer aqueles judeus que Jesus é o Messias que pode dar a salvação a eles. Quando Estevão disse que estava vendo Jesus ao lado de Deus, eles taparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir aquilo, eles começaram a gritar e tapar os ouvidos. Que nem criança birrenta, quando não quer ouvir o que a gente está falando, ela tampa os ouvidos e fica falando ao mesmo tempo. Só que eles fazerem isso não mudava a verdade daquela mensagem que Estevão estava falando, ok? E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles o arrastaram para fora da cidade porque não era permitido apedrejar alguém dentro dos muros da cidade, E este Saulo que apareceu aí, é o mesmo Paulo de Tarso que nós vamos conhecer um pouquinho mais para frente, O nome Saulo e o nome Paulo é a mesma coisa, Eu vejo que algumas pessoas dizem que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não tem isso no texto bíblico, Jesus mudando o nome dele. Saulo é a maneira de falar em hebraico, Paulo é a maneira de falar em grego. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa, mas vamos falar dele mais para frente um pouco, ok? Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Você consegue imaginar a cena? Um santo homem do Senhor sofrendo dores por causa de pedradas que estava levando. E ainda assim, ele estava perdoando aqueles que estavam jogando pedras nele. O apedrejamento, ele não é uma morte rápida. É uma morte dolorida, não é rápida. Mas mesmo assim, naquelas circunstâncias, Estevão pediu que o Senhor Jesus perdoasse eles. Desde a primeira vez que Estevão foi mencionado na Bíblia até o momento da sua morte, o texto vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele confiou a sua vida ao Senhor e ele confiou a sua morte ao Senhor. E ele não foi desiludido, Jesus mostrou para ele visivelmente que estava com ele até os últimos minutos de vida dele.
No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ele diz assim: seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Olha que interessante. Estevão é o primeiro mártir da igreja cristã e o nome dele significa coroado. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. O primeiro mártir da igreja, o nome dele é coroado. Muitas coisas na vida de Estevão ficam de exemplo para nós hoje. A fé, o quanto estar cheio do Espírito Santo, o quanto se entregar ao ministério da pregação da palavra, o quanto entregar a sua morte, o quanto entregar o perdão dos seus inimigos. Jesus disse que aquele que crer verá a glória de Deus. Estevão viu a glória de Deus. Então, não sei quais são as tribulações que você passa para pregar o Evangelho, mas você pode ver através do livro de Atos que não foi barato começar a igreja do Senhor Jesus. Hoje em dia as pessoas saem de uma igreja e vão para outra, de uma denominação e vai para outra, como se fosse um self-service de igreja. Isto não agrada ao Senhor Jesus. Na igreja que o Senhor te colocar, com dificuldade ou não, carregue ali a sua cruz e sirva ao Senhor Jesus. Ok? Espero que você tenha gostado de mais esse estudo bíblico. Espero também que você se inscreva neste canal, ative as notificações, acompanhe esses estudos bíblicos na página Me Explique a Bíblia, que tem no Facebook, que tem no Instagram, e vamos continuar estudando a Bíblia, ok? Até o próximo programa e que a plenitude da paz de Cristo te console, te anime e te encha do Espírito Santo na medida que você se dispõe a ser usado pelo Senhor. Amém?